seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar. Jesus, seja luz, mostra ao mundo que vive nas trevas que existe luz. Seja luz para aqueles que ainda precisam. E sobre esse tema de misericórdia, eu tenho até um testemunho para dar. Porque eu tenho o pecado da raiva, né? Eu sou uma pessoa que, por mais que às vezes eu não expresse, poucas pessoas assim, tirando irmão, pai, mãe, marido e filho, que assim, a filha, né, na verdade, que já me viram em episódios de raiva, poucas pessoas, porque eu consigo, assim, a graça de Deus já me permitiu controlar de uma forma melhor. Que às vezes eu fico com raiva, mas não expresso ela, né? Fica dentro de mim, eu consigo frear aí. Já foi uma graça de Deus muito grande na minha vida. Mas tem momentos que eu ainda não consigo, né? E eu já perguntei muito a Deus, mas por que eu não consigo parar de cair nesse pecado? Porque eu detesto ficar com raiva. A raiva é um descontrole emocional muito grande. E é você deixar de amar a pessoa, porque quando você tá com raiva da pessoa, não tem jeito de você dizer que você tá amando ela. Você começa a ter sentimentos ruins, né? Por mais que seja uma coisa muito rápida, mas na verdade não adianta a gente querer embelezar as coisas. E dizer que é um pecado ou um sentimento bom, não é. E sentir o mal, porque a gente sente o mal dentro da gente. Me fazia muito mal, me faz muito mal. Porque eu falo assim, nossa, o mal tá agindo em mim, não o bem. E é uma derrota muito grande, é te esculachar, né? O demônio te esculacha, fala, tá vendo? Olha só quem que você é. E eu sempre perguntei muito pra Deus, sempre pedi muito essa graça, e faz muitos anos, e eu ainda não... Assim, eu acho que até não vou dizer que eu alcancei, mas desse testemunho que eu quero dar, já mudou a visão que eu tenho desse pecado que eu tenho. Um dia eu tava lavando o quintal, e pra quem mora aqui no Jockey, sabe o tanto que o negócio tá feio, né? Já terminou a duplicação da rua, mas eles estão mexendo nos loteamentos, aí o trator levanta a terra, então a casa fica sempre suja. E com criança nem se fala, né? E eu tava limpando, eu dei um monte de coisa pra Maria Clara fazer, pra ela brincar, e nada, entretia ela. E eu falei, Maria Clara, fica atrás da mamãe, porque eu tô jogando água aqui na frente. E se você pisar na sujeira e for pra trás, vai sujar tudo de novo, né? E ela tá naquela fase de provocar. Não tô justificando. Mas eu já tava no meu limite, eu já tinha segurado várias vezes pra não gritar com ela. Eu já tava com a raiva no coração, porque ela tava me provocando. E isso também é uma forma que Deus já foi me mostrando, de amor próprio, de querer que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade, né? Mas, enfim, então eu já tava com aquela raiva no coração. Eu tava só freando pra não gritar, não falar, não jogar essa raiva nela. E chegou um momento que ela passou na minha frente, pisou na sujeira e foi pra trás e sujou. Ai, mas aí eu fiquei louca. Eu falei assim, Maria Clara. E eu tava com a mangueira na mão. Ai, gente, eu não acho isso bonito, mas eu preciso falar, né? Se Deus me pede para dar esse testemunho, talvez edifique alguém. Eu joguei água nela, na hora eu já tava assim com a raiva, é por isso que tem, né? A raiva já tava no meu coração, mas o ato exterior eu não tinha externado ainda. Eu peguei, quando eu vi, eu fiz assim com a mangueira nela, assim, sabe? Não foi água com força nem nada, mas eu molhei ela. Eu falei, Aí, assim, ela virou e falou assim, ai, desculpa, no momento que eu já aprendi. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente erra, quando a gente peca, é já pedir desculpa pra pessoa, pra primeira pessoa atingida, né, pedir perdão. Já falei, ai, Maria Clara, desculpa, mamãe não podia ter gritado com você, mas você também não pode me desobedecer e tá. E eu sempre, toda vez que eu caio nesse pecado da raiva, a culpa vem tão grande, fala assim, olha, mas eu sou tão miserável, por que eu caí de novo? Por que eu não consigo ficar sem gritar, sem frear essa raiva? Eu começo a me culpar. E isso é o demônio agindo, porque aí o demônio começa a te jogar os seus pecados. Você não vê aqui, ó, na parábola, o irmão mais velho chega e fala, ó,
o versículo 28. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai insistiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me destes um cabrito para festejar com meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Então, olha só, o demônio, isso daí tá mostrando o demônio. Olha o tanto que o demônio fica com raiva da gente, que a gente peca e depois pede perdão para Deus. Ele fica culpando a gente pra gente não pedir perdão para Deus. E fica, olha só, seu filho fez isso, mas ele não tá falando pro pai. Ele tá falando pra gente se sentir tão culpado e não confiar na misericórdia de Deus. E essa culpa, assim, eu já sabia, sempre soube da misericórdia de Deus, mas assim, é algo que não vinha no meu coração nesses momentos. Eu confiava mais na minha derrota, na minha culpa, do que na própria misericórdia de Deus. Foi então que nesse dia, pela primeira vez, eu rezando, e eu sempre peço, depois que eu caio num pecado, principalmente de raiva, que é o que eu mais caio, eu falo, meu Deus, meu Jesus, vem socorrer-me minha miséria. Eu já tô chamando ele antes de cair, que eu já sei que eu vou cair. E ele veio, eu senti Jesus tão perto de mim, me consolando, dizendo, calma, minha filha, olha para minha misericórdia, não olha para o seu pecado. Você já reconheceu o seu pecado, você não quer pecar, você está arrependida. Tira o olho disso agora, olha para mim. Eu não vim te condenar, eu vim te salvar. Isso foi tão bonito e tem preenchido meu coração de uma confiança tão grande que eu senti que eu precisava falar dessa misericórdia. E Jesus também já tinha me dado no Diário de Santa Faustina, um dia em oração, o seguinte trecho. Ele mesmo disse a Santa Faustina: as graças da minha misericórdia colhem-se com um único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. É o parágrafo 1578. Então, é o vaso da confiança. Então, a gente tem que se arrepender, ser iluminado para ver onde a gente está pecando, onde a gente está errando, nos arrependermos e confiarmos de todo o coração, né? Me faltava de todo o coração na misericórdia de Deus. Eu focava mais, eu caía na tentação do demônio de focar mais no meu próprio pecado do que na misericórdia de Deus. Tem até um trecho aqui do livro de Santo Afonso de Ligório, que ele fala o seguinte sobre isso. É preciso também usar de mansidão conosco, com nós mesmos. O demônio mostra-nos como coisa louvável o ficar com raiva de nós mesmos quando cometemos uma falta. Era o que acontecia comigo. Eu ficava com uma raiva de mim. Falei, mas como é que eu posso? Raiva de ter tido raiva. Olha só que coisa mais estúpida, né? Mas não. Isso é tentação dele que se esforça para nos inquietar, a fim de que não possamos fazer nenhum bem. Olha só como ele é astucioso. Dizia São Francisco de Sales: tende por certo que todos os pensamentos que nos trazem inquietação não vêm de Deus, príncipe da paz. Eles vêm ou do demônio, ou do amor próprio, ou da estima desregrada que temos de nós mesmos. Essas as três fontes de onde brotam todas as nossas perturbações. Por isso, quando aparecem pensamentos que nos inquietam, é necessário rejeitá-los e desprezá-los logo. Olha só, Deus é perfeito, né? A sua misericórdia é odiada pelo demônio. Por quê? Olha só, em Lucas 15, capítulo 15, versículo 10, diz assim: assim eu vos digo, Jesus estava dizendo, assim eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Então, a festa no céu, assim como a gente viu aqui na parábola, né? No versículo 23, trazei-me também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Por quê? Porque quando este meu filho que estava morto, quando a gente está no pecado, a gente está morto, reviveu e tinha se perdido e foi achado.
e começaram a festa. Então há uma festa no céu quando a gente se converte. A gente tem que se lembrar sempre disso. Há uma festa, o céu inteiro intercede pela gente, os anjos, os santos, Jesus, Nossa Senhora, Nossa Senhora nem se fala. Então há uma festa no céu quando há conversão. E o que é conversão? A gente mudar, a gente converte, a gente muda o caminho, a gente sai do caminho do pecado, que é a morte, e a gente entra no caminho, o caminho, que é Jesus, que nos leva à salvação. Ora, Jesus significa salvação dos homens. E se a gente acha que a gente não está perdido, que a gente não está na morte, porque Jesus também venceu a morte, a gente não vai querer a salvação, que é Jesus. E outra coisa, a gente também deve ter a mesma alegria. A gente tem que aprender isso aqui também desse evangelho. Que quando há a conversão de outra pessoa, porque a gente, por mais que a gente esteja na conversão, porque a conversão é diária, a gente já está no caminho da conversão, a gente já virou, vamos dizer assim, né? Já não estamos andando no pecado no sentido de deixar eles nos dominar, porque a gente sempre pede a misericórdia de Deus. A gente se confessa com o padre, a gente se arrepende e vai voltando para o estado de graça, o estado de amizade com Deus. A gente não quer permanecer na morte, no erro. Então, toda vez que alguém faz isso, alguém que está na morte, no erro, assim como no céu, nós que fazemos parte da igreja, devemos também festejar. Parar de ficar julgando as pessoas, mas festejar quando uma alma se converte e rezar para que essa conversão seja persistente, assim como a nossa também. Olha, e o que o pai diz ao finalzinho, no versículo 31 ao filho? Ele diz: explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Primeiro, filho, tu estás sempre comigo. Então, quem está em estado de graça, o que é estado de graça? Está na amizade com Deus, pediu perdão de seus pecados, né? Uma coisa assim que a gente tem que ir renovando dia a dia. Por isso que a gente tem que se confessar constantemente, para permanecer no estado de graça. Porque a gente cai mesmo, a gente peca, a gente tem que reconhecer essa nossa miséria e a bondade, a misericórdia de Deus, que é compassivo, ver a nossa miséria. Misericórdia, o que é? Misericórdia, miséria e coração. Então a gente vê a nossa miséria e o coração bondoso de Deus, que tem compaixão de nós. Então, tu estás sempre comigo. Essa deve ser a nossa maior recompensa, estar sempre com Deus. E tudo que é meu é teu. E se tudo que é do Pai é nosso, então a misericórdia dele também tem que ser a nossa. A gente também tem que ser o espelho do perdão, da compaixão, ver a miséria do outro e, em vez de julgar, ter compaixão, ver a dor, a miséria. Sim, a gente tem que ver, reconhecer a miséria, mas mais do que reconhecer a miséria é ter compaixão, sofrer junto, o coração, colocar nosso coração com a pessoa para que ela se levante, não jogar mais pedra para que ela caia e se afunde de vez, porque assim você também vai estar se afundando. Então, e São Paulo diz, né, logo a gente falou no comecinho, no 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 4. Ele lembra que a gente é consolado. Quando a gente fica usando muito a misericórdia de Deus, a gente é consolado várias vezes por Deus. E essa consolação que vai nos possibilitar a consolar quem está em estado de extrema angústia. Vou ler de novo. Versículo 4. Que nos conforta, Deus de toda consolação, que nos conforta em todas as nossas tribulações, para que pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, possamos consolar os que estão em qualquer angústia. Então, nós que temos tudo que é do Pai, que Ele mesmo disse, a gente tem que agir como o Pai, não como o demônio. O filho mais velho agiu como o demônio, porque ele ficou reivindicando as coisas, em vez de usar a consolação que o seu pai lhe deu, sempre dá porque está perto dele, ele tem que consolar os outros. Então, os nossos sofrimentos, foi uma coisa também que desse sofrimento todo eu tenho aprendido, que nesses sofrimentos que a gente passa, nada mais é
do que pra gente consolar os outros. Porque Deus vem nos consolar. Jesus veio me consolar no momento de fraqueza para que eu, assim que vejo uma pessoa no momento de fraqueza, possa consolar também, porque eu vou sentir compaixão, eu sei o que está na fraqueza, né? A gente passa a confiar, parar de confiar na gente. É uma graça muito grande. São Paulo também diz, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Sentíamos dentro de nós mesmos a sentença de morte. Quando a gente percebe que o nosso pecado nos mata, ele diz, para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança não em nós. Não, a gente não confiará assim, eu não vou mais pecar. Não, você vai. Se você confiar em você que você não vai mais pecar, você vai. Mas se você confiar que Deus vai te dar a graça para você não pecar mais, aí já é outra história. Para que aprendêssemos a pôr a nossa confiança não em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Que assim seja. Amém. Então, neste momento te convido a se encontrar, entrar dentro de si e se encontrar com Deus. Para que a misericórdia, confiando na misericórdia dele, para que ele ilumine a sua vida mostrando os seus pecados e possa você se arrepender e ter o abraço do Pai, a misericórdia dele. Vamos ouvir a música. Ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me... Que a gente possa falar a Deus neste momento tudo que há em ti, tudo que há em nós. É uma decisão de rasgar o viver, de querer não deixar mais nenhuma treva escondida, de deixar ser iluminado pelo amor, pela verdade de Deus. Mostrar tudo que é em nós. Eu estou. E por mais que o demônio fale no seu ouvido, você não vai desistir. E por mais que me fale, não vou desistir. Porque eu não confio mais em mim, confio em Deus. Ele dá as graças necessárias para a gente alcançar a santidade, para a gente se tornar perfeito, perfeito igual a Ele, porque tudo que há nele, há em nós. É muito mais que o meu, sou gota derramada no mar. E Deus está ansioso, nos esperando de braços abertos. Também o Senhor me esperou. Nas tardes me encontrou, saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe, Ele está feliz, está te encontrando, me encontrando neste momento, com braços abertos, foi correndo, cheio de alegria. A festa no céu neste momento, pela nossa conversão. Ele não vai te acusar. Quem acusa é o demônio. Ele só quer te encher de carinho, te abraçar, te beijar, assim como diz no Evangelho. Ele somente quer nos amar. E ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Esse é o Pai que ama, é o Pai que sabe corrigir com amor. Esse é o esforço que eu sempre faço com a Maria Clara. Quando eu falo, peço desculpas e eu dou um abraço, peço pra ela me dar um abraço, um beijo, eu dou um abraço, um beijo e mostro amor a ela. Porque é assim que Deus faz conosco, Ele não vai ficar apontando o erro. O erro você diz antes, para o filho se consertar, mas depois tudo morre ali. Você tem que aceitar o pedido de desculpa do filho. Falem, não vou desistir. E às vezes a gente é muito repreendido. Quando a gente erra, ninguém mostra esse ato de amor conosco. E às vezes é difícil entender que Deus vai nos tratar dessa forma com tanto amor, porque a gente nunca foi tratado assim. Quando a gente erra, somos jogado no lixo, a repreensão, nunca o amor. Mas não, que Deus neste momento derrame essa graça de ser quebrado, nos liberte.
dessas correções muito severas, que não tinham amor, só tinham raiva. Neste momento sejamos libertos e consigamos vir esse Pai ansioso por nos abraçar, nos beijar. Alegrou e foi correndo me encontrar. É muito diferente da correção do mundo, que a gente veja esse amor de Deus que vem correndo nos perdoar. Dos bens que eu gastei, Ele não vai apontar o dedo, mas olhando em meus olhos somente, Ele fica feliz em ver que a gente se arrependeu. Não há felicidade maior para um pai, para uma mãe, do que um arrependimento sincero. A gente fica jubilosos de ver o arrependimento sincero. A gente não fica feliz quando a gente critica o filho. A gente fica feliz quando a gente vê que o filho cresceu, se arrependeu, mudou, está são, salvo. Que assim seja, amém. E para finalizar, vou usar novamente a caixinha da canção nova. Invoca-me e dar-te-ei resposta. Que o Espírito Santo ilumine a minha mão para que seja tirada a palavra que edifique os nossos corações durante essa semana. Olha só, Deus é perfeito. Vós convertestes o meu pranto em prazer. Tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. Assim, minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor, meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Olha só, é Salmo 30, 12 a 13. Olha só como Deus é providente, né? A gente falando de misericórdia, Ele nos dá a palavra que demonstra a alegria que é receber a misericórdia para nós e a alegria que é para Deus dar a misericórdia. Quando a gente recebe a misericórdia de Deus, Deus converte o nosso pranto em prazer, tira nossas vestes de penitência e nos cinge de alegria. E a alma começa a bendizer, a louvar a Deus. E eu esqueci de dizer naquele testemunho que eu comecei a louvar a misericórdia de Deus. Geralmente a culpa me corrói tanto que eu esqueço dessas coisas. Mas naquele momento o Espírito Santo preencheu tanto o meu ser que eu louvei a misericórdia de Deus. Eu fiquei alegre pela misericórdia. Eu esqueci a minha falta porque eu me arrependi. Fui iluminada pelo meu pecado e pedi a misericórdia de Deus. Eu rejubilei, eu louvei a Deus por Ele ter me perdoado. É lógico que isso tem que ser dito depois na confissão diante do Padre. Mas eu fiquei tão feliz e é isso. Assim minha alma vos louvará sem calar jamais. Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. Então ficamos por aqui. Jesus, eu confio em vós. Lembre-se que a confiança é o vaso das graças. Jesus mesmo nos disse isso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Seja luz para aqueles que ainda precisam encontrar Jesus.